Sermão 42º para o 13º domingo depois de Pentecostes. Sobre a fuga das más companhias. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, enquanto iam, ficaram limpos. São Lucas 17, 12 e 14. No evangelho deste dia, relata-se que 10 leprosos de certa cidade encontraram a Jesus Cristo e rogaram-lhe curasse a lepra de que sofriam. O Senhor lhes disse que fossem apresentar-se aos sacerdotes do templo, mas antes de chegarem ao templo foram curados. Agora pode-se perguntar por que nosso Salvador, que poderia curá-los em um instante, desejou fossem aos sacerdotes e os curou no caminho. Um certo autor, Antônio de Lisboa, diz que Jesus Cristo previu que se estivesse curado no local, eles, ao permanecerem no lugar e conversarem com os outros leprosos de quem pegaram a lepra, facilmente recairiam na mesma doença. Portanto, ele primeiro desejou que eles saíssem do local e depois os curou. Independentemente do que se possa pensar sobre essa razão, vamos ao sentido moral que pode dela ser deduzido. A lepra se assemelha ao pecado. Assim como a lepra é uma doença contagiosa, os maus hábitos dos ímpios infectam os outros que se associam a eles. Portanto, o leproso que deseja ser curado nunca jamais será curado, a menos que se afaste dos maus companheiros. Aquele que anda com ladrões logo se torna um ladrão. Hei de mostrar neste discurso que para levar boa vida é necessário evitar as más companhias. O amigo dos insensatos, diz o Espírito Santo, tornar-se-á a ele semelhante. Provérbios 13, 20. Os cristãos que vivem em inimizade com Deus são, como o padre Ávila costumava dizer, todos tolos que merecem ser trancados em um hospício. Pois que maior loucura pode ser concebida do que acreditar no inferno e viver no pecado? Mas o homem que se aproxima desses tolos logo se tornará semelhante a eles. Ainda que ele ouça todos os sermões dos oradores sacros, continuará no vício, de acordo com a célebre máxima: os exemplos fazem maiores impressões do que as palavras. Por isso disse o profeta real: com o puro serás puro, e com o perverso serás segundo a sua perversidade. Diz Santo Agostinho que a familiaridade com os pecadores é qual um anzol que nos atrai para nos comunicarmos com seus vícios. Vamos, disse o santo, vamos evitar amigos perversos para que não sejamos atraídos por sua companhia para uma comunhão de vícios. Ensina Santo Tomás que saber quem devemos evitar é um grande meio de salvar nossa alma. Firma tutela salutis est, scire quem fugiamus. Torne-se o seu caminho em trevas escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Todos os homens desta vida andam em meio da escuridão, em um caminho escorregadio. Se então um anjo mau, isto é, um companheiro perverso, que é pior do que qualquer demônio, os perseguir e se esforçar para levá-los a um abismo, quem será capaz de escapar da morte? Tales seres, diz Platão, qualis conversatio quam sequaris. E São João Crisóstomo disse
que, se quisermos conhecer os hábitos morais de um homem, basta observar o caráter dos amigos com que ele se associa, porque a amizade o encontra ou o torna parecido com seus amigos. Vis nosse hominem attende quorum familiaritate suescat, amicitia aut pares invenit, aut pares feci. Primeiro, porque para agradar seus amigos, um homem se esforçará para imitá-los. Segundo, porque, como diz Sêneca, inclina a natureza os homens a fazer o que veem os outros fazer. E adiciona a Escritura: e misturaram-se com eles e tomaram os seus costumes. De acordo com São Basílio, assim como o ar que vem de lugares pestilentos causa infecção, da mesma forma, conversar com más companhias quase imperceptivelmente contraímos seus vícios. Quem modum in pestilentibus locis sensum attractus aer latentem corporibus morbum inicit, sic itidem in prava conversatione maxima nobis mala hauriuntur, etiam si statim incommodum non sentiatur. E São Bernardo diz que São Pedro, em consequência de se associar com inimigos de Cristo Jesus, negou a seu mestre. Existens compassionis dominice ministris, dominum negavit. Mas como, pergunta Santo Ambrósio, como podem os maus companheiros dar-lhe o odor da castidade quando exalam o fedor da impureza? Como podem infundir-lhe sentimentos de devoção quando eles mesmos dela fogem? Como podem transmitir-lhe a vergonha de ofender a Deus quando eles mesmos a rejeitam? Qui tibi demonstrant castitatem quem non habent, devotionem quam non secundur, verecundiam quam proiciunt. Escreve Santo Agostinho sobre si mesmo que, quando se associava a maus companheiros que se vangloriavam de sua maldade, sentia-se impelido a pecar sem vergonha, e para parecer como eles, glorificava-se em suas más ações. Pudebat, diz ele, pudebat me esse pudendem. Daí Isaías admoestá-lo a não tocar em coisa impura. Não toqueis no que é impuro, se o fizerdes, também sereis contaminados. Aquele que manuseia o piche, diz o eclesiástico, de certo será negado com ele. E aqueles que se associam aos orgulhosos serão de orgulho revestidos. E o mesmo se aplica a outros vícios. O que tocar o pez ficará dele manchado, e o que trata com o soberbo, pegar-se-lhe-á a soberba. O que devemos então fazer? Diz-nos o homem sábio que devemos não somente evitar os vícios dos iníquos, mas também tomar cuidado para não andar nos caminhos em que eles andam. Guarda-te de andares por suas veredas. Ou seja, devemos evitar suas conversas, seus discursos, seus banquetes e todas as seduções e presentes com que eles tentarão atrair-nos para suas redes. Meu filho, diz Salomão, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não condescendas com eles. Sem a isca, os pássaros não são atraídos para a rede do passarinheiro. Porventura cairá uma ave no laço posto na terra sem que haja quem lhe arme? Usa o diabo de amigos cruéis como iscas para atrair muitas almas para o laço do pecado. Como a uma ave, diz Jeremias, deram-me caça os meus inimigos sem causa. Sem causa, diz ele. Pergunte aos iníquos por que fizeram eles um certo jovem inocente cair em pecado, e responderão:
Nós o fizemos sem motivo. Apenas desejamos que ele faça o que nós mesmos fazemos. Isso de Santo Efrem é um dos artifícios do demônio. Quando ele apanha uma alma em sua rede, ele faz dela uma armadilha ou um chamariz para enganar os demais. Cum primum capta fuerit anima, ad alias tecipiendas fit quasi laqueus. Portanto, é necessário evitar, como se fosse uma praga, toda familiaridade com esses escorpiões do inferno. Eu disse que você deve evitar a familiaridade com eles, ou seja, toda participação em seus banquetes ou conversas, pois nunca encontrá-los é, como diz o apóstolo, impossível. Outra sorte deveríeis sair deste mundo. Mas está em nosso poder abster-nos de relações familiares com eles. Escrevi-vos simplesmente que não tenhais comunicação, e com este tal nem comer deveis. Eu os chamei de escorpiões, assim foram chamados pelo profeta Ezequiel. Porque estás com incrédulos e pervertedores e habitas com escorpiões. Ezequiel 2:6. Acaso viveria no meio de escorpiões? Deve então fugir de amigos escandalosos que com seus maus exemplos e palavras envenenam sua alma. Os inimigos do homem serão seus próprios domésticos. Amigos perversos que são muito familiares e íntimos conosco tornam-se os inimigos mais perniciosos de nossas almas. Quem diz o eclesiástico, quem se compadecerá do encantador ferido pela serpente e de todos os que se aproximam das feras? Assim será daquele que acompanha com o homem iníquo. Se o homem que se liberta com serpentes ou com animais selvagens ferozes for mordido ou devorado por eles, quem terá pena dele? E assim é com aquele que se associa a companheiros escandalosos. Se pelo mau exemplo deles for ele contaminado e se perder, nem Deus nem os homens terão compaixão dele, porque foi advertido a fugir da sociedade deles. Um companheiro escandaloso é suficiente para corromper todos os que o tratam como amigo. Não sabeis, de São Paulo, que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um desses pecadores escandalosos é capaz, por meio de uma máxima perversa, de infectar todos os seus companheiros. São eles os falsos profetas que Cristo Jesus nos adverte a evitar. Guardai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas se enganam não apenas com falsas previsões, mas também com falsas máximas ou doutrinas que produzem os maiores danos. Pois, como diz Sêneca, deixam eles da alma certas sementes de iniquidade que levam ao mal. Semina in animo relinquunt, que inducunt ad malum. É verdade demais que a linguagem escandalosa, como a experiência prova, corrompe a moral daqueles que a ouvem. As más conversações, diz o apóstolo, corrompem os bons costumes. Um jovem se recusa, por temor a Deus, a cometer determinado pecado. Um demônio encarnado, um mau companheiro, vem e diz-lhe o que a serpente disse a Eva: vós de nenhum modo morrereis. De que tem medo? Quantos outros cometem esse pecado? Você é jovem. Deus terá piedade de sua juventude. Dirão eles, como está escrito no livro da sabedoria: vinde, pois, e gozemos dos bens presentes.
deixemos em toda parte sinais de alegria. Venha conosco, passemos nosso tempo em diversão e alegria. Oh, nemis iniqua amicitia, diz Santo Agostinho, condititur eamus patimus, pudet non esse impudentum. Oh, cruel amizade daqueles que dizem vamos e façamos e assim por diante. É uma vergonha não ser desavergonhado. Aqueles que ouvem tal linguagem têm vergonha de não ceder a ela e não ser tão desavergonhado quanto aqueles que a proferem. Quando qualquer paixão se acende dentro de nós, devemos ser particularmente cuidadosos ao escolher as pessoas que iremos consultar. Pois então a paixão mesma nos inclinará a buscar conselho daqueles que provavelmente darão conselho que é mais agradável à paixão. Mas de tais maus conselheiros que não falam de acordo com Deus, devemos fugir com mais horror do que de um inimigo. Pois seu mau conselho, juntamente com a paixão que está excitada, pode precipitar-nos em horríveis excessos. Assim que a paixão se acalmar, veremos o erro perpetrado e a ilusão a que fomos levados por falsos amigos. Mas o bom conselho de um amigo que fala segundo a verdade e a mansidão cristãs preserva-nos de toda desordem e restaura a calma da alma. Retira-te do iníquo, diz o Senhor, e os males se afastarão de ti. Afaste-se, separe-se de companheiros iníquos e deixará então de cometer pecado. Nem te agrade o caminho dos maus, foge deles e não passes por ele. Desvia-te e deixa-o. Evite os caminhos pelos quais esses falsos amigos perversos andam para que você nem mesmo os encontre. Não deixes o amigo antigo, porque o novo não será semelhante a ele. Não abandone seu primeiro amigo, que o amou antes de você vir ao mundo. Eu amei-te com eterno amor. Jeremias 31:3. Seus novos amigos não o amam. Eles o odeiam mais do que seu maior inimigo. Eles não buscam o seu bem-estar como Deus, mas seus próprios prazeres e a satisfação de ter companheiros de sua maldade e perdição. Talvez você diga: sinto repugnância em me separar de um amigo assim que tem sido solícito com o meu bem-estar. Separar-me dele pareceria ato de ingratidão. Ora, que bem-estar! Que ingratidão! Somente Deus deseja seu bem-estar, pois deseja sua eterna salvação. Seu amigo deseja sua ruína eterna. Ele deseja que você o siga, mas não se importa se você for condenado. Não é ingratidão abandonar um amigo que o leva para o inferno, mas é sim ingratidão abandonar a Deus que o criou, que morreu por você na cruz e que deseja sua eterna salvação. Afaste-se então da conversa desses amigos iníquos. Cerca os teus ouvidos com espinhos, não queiras ouvir a má língua. Cuidado ao ouvir a linguagem de tais amigos. Suas palavras bem podem levá-lo à perdição. E quando os ouvir falar de modo impróprio, arme-se com espinhos e repreenda-os, não somente com o propósito de repreendê-los, mas também de convertê-los. Ut non solum, diz Santo Agostinho, repellantur, sed etiam compungantur. Ouça por fim um exemplo assustador e aprenda o mal que um amigo perverso pode fazer.
Relata o padre Sabatino em sua luz evangélica que 2 amigos desse tipo estavam um dia juntos. Um deles, para agradar ao outro, cometeu um pecado. Mas depois que se separaram, morreu ele subitamente. O outro, que não sabia nada sobre sua morte, viu enquanto dormia seu amigo e, de acordo com seu costume, correu para abraçá-lo. Mas o falecido parecia estar cercado de fogo e começou a blasfemar contra o outro, acusando-o de ser a causa de sua condenação. O outro então acordou e mudou de vida. Mas seu infeliz amigo estava condenado. E para sua condenação não há e não haverá nenhum remédio por toda a eternidade. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labere concepta, ora pro nobis. Amen.